Eu vejo que hoje as pessoas acabam se desligando um pouco do real, né, que é esse contato que a gente tem pessoal mesmo, para ficar mais no mundo virtual. Então a gente esquece de dar valor às pessoas que estão com a gente, né, que são muito importantes, amigo, família, e acaba ficando conectado nesse mundo virtual. Tipo, agora eu tava aqui na loja, pensei, vou ali, esqueci meu celular no carro, porque eu queria pedir para uma amiga me mandar uma foto pelo WhatsApp, né. Então facilita nesse sentido, né, de ser uma conexão rápida e também ajudar nessa questão do tempo, né, que a vida acaba sendo muito corrida. Não tem tempo pra, tipo, arrumar a casa, ler, passar tempo, brincar com seus irmãos, essas coisas. Você usa bastante? Mais ou menos, assim. Tipo, assim, eu gosto de entrar. Qual a rede social que você mais utiliza e por quê? O Facebook. Porque me aproxima mais dos meus amigos que estão longe, eu vim de Natal e mais fácil de eu falar com eles. Eu trabalho em construção civil, eu estudo, né? Então, a gente tem muitos grupos pelo Face, né, de técnico de segurança do trabalho, que é do que eu exerço a função. Então, é direto, cada um mandando mensagem pro outro, 20 horas. Muito bem. A nossa repórter foi às ruas para saber das pessoas, né, sobre este tema do nosso programa de hoje. Redes sociais, qual o limite para se utilizar? E ali a gente já pode ter uma noção, uma ideia, né, de que maneira as pessoas estão utilizando, até demais em algumas situações. Então, por isso eu já começo perguntando. Vamos começar pelas crianças, quem sabe, né? A nossa professora pode dar a sua opinião. O Guilherme também tem uma ação com crianças e depois a avaliação dos dois lá para juntarmos experiência. Inclusive, as crianças estão começando muito cedo, professora Flávia, a utilizar essa ferramenta. A gente nota crianças com 8, 9 anos já tendo o seu Facebook, por exemplo. Sim, a gente já percebe isso, apesar de que a idade mínima é 14 anos, né, para o acesso ao Facebook. Mas normalmente eles têm a ajuda de um adulto, né, de um irmão maior, um amigo maior, enfim, para conseguir fazer esse acesso. Eles utilizam mais, os pequenos na faixa etária que eu atuo, 8, 9 anos, os jogos e YouTube, né, que é outro meio, outra ferramenta que eles usam, um aplicativo, enfim, que eles usam para os vídeos e para as músicas, né? Mas, assim, falando como usuária, inclusive, né, das redes sociais, enfim, essas ferramentas, eu penso que elas são pensadas, em primeiro lugar, para interação entre as pessoas, né, integração entre as pessoas, o compartilhamento, que eu acho, assim, fantástico, que tu pode compartilhar. A gente vê muitas pessoas compartilhando ideias, compartilhando fotos, compartilhando vídeos e até as vovós compartilhando receitas, que eu acho isso muito interessante. Compartilhando conhecimento. Compartilhando conhecimento, isso falando dos aspectos positivos. Eu gostaria de pontuar primeiro os aspectos positivos, né, do uso das redes sociais, né? E também eu gostaria de destacar a questão da criação colaborativa, né, que muitas vezes tu pode, através das mídias, enfim, dessas ferramentas, dos aplicativos, tu pode criar um documento e compartilhar com outras pessoas e vão interagindo nesse próprio documento, né, que vão usar depois lá para apresentar na sala de aula. E eu acho que essas questões assim são fantásticas e são aspectos positivos que eu gostaria de pontuar primeiramente. Muito bem. Guilherme, existe até uma lei, cada criança com seu computador. Qual é a idade que entra essa lei em vigor? Como é que estamos? Eu comentei antes, fora das câmeras, que Novo Hamburgo é uma das poucas cidades no Brasil que ainda mantém um programa chamado UCA, que é um computador por aluno. Nós temos hoje 2 escolas atendidas no município, tem mais, se não me engano, 3 escolas estaduais também atendidas no programa. A gente tem em torno de 400, 500 crianças com laptops educacionais durante o período letivo. Novo Hamburgo é uma das poucas escolas Novo Hamburgo, cidades no país, que a criança pode levar para casa esse notebook. Então, durante o ano letivo, isso também já estimula a inclusão digital no município, das casas, dos pais que nunca tiveram contato com uma tecnologia. E a partir de que idade?
das séries iniciais. A gente tem crianças com 6, 7 anos já trabalhando. Lógico, o acompanhamento das aulas é tudo feito no computador, então a gente tem essas escolas piloto, uma no Jardim Mauá e uma no Rincão, a Marcos Moog e a Presidente Getúlio Vargas, que são exemplos magníficos e estão sempre convidados a conhecê-los. E como é que hoje a tecnologia a gente não consegue mais distanciar. Para ter um dado, para a gente começar a trabalhar com um pouco de matemática, em 2014, no final de 2014, o Facebook, que é hoje a maior rede social que o brasileiro acessa, e que o Brasil é o segundo maior país dentro dessa rede social, ele divulgou e disse que tinha em torno de 92 milhões de brasileiros no Facebook, no final de 2014. Então, isso que dava em torno de 45%, quase 50% da população brasileira já conectada de alguma forma a essa rede social. Com a expansão dos smartphones, hoje em dia, a gente pode extrapolar para mais ou menos metade da população, com certeza, já está conectada e interagindo. Daí vai a avaliação bem ou mal, mas interagindo, conectada com o mundo. Então, agora com as crianças, assim, tem essas preocupações que a gente tem, né, como gestor, como professora no caso, a gente tem essas questões de avaliação, qual é o uso, o que a gente pode considerar de uso benéfico das redes sociais. Na minha perspectiva, a rede social ela faculta essa inclusão, essa interação com o mundo. Então, a gente não pode mais negar esse direito para uma criança, para um adolescente, para um adulto ou para um idoso. Hoje em dia, isso até a ONU classifica como um direito fundamental, o acesso à informação, a conexão à internet. O Brasil foi um dos países inovadores na legislação de proteção da internet, com o Marco Civil da Internet, publicado em 2014. Então, a gente tem a questão desse direito bem difundido, mas como é que a gente trabalha esse direito? São questões que perpetuam, tanto que eu acho que o debate hoje vai faltar tempo para abordar tantos pontos, mas são temas muito importantes para os nossos telespectadores entenderem que a gente tem essa preocupação também em casa, né? Como é que em casa os pais conseguem ou não acompanhar os filhos na rede social, os avós conseguem ou não acompanhar seus netos, justamente para poder entender como eles utilizam essa ferramenta, de que modo, para que fim, em que sentido a gente pode fazer uso desse que hoje é uma ferramenta fundamental para a interação, até para a gente considerar um conceito de cidadania plena, né? Porque hoje tu tem muitos serviços públicos, muitas facilidades bancárias que tu faz pela internet, tu não precisa mais ir até o banco, não precisa ir até a lotérica. Então, e as redes sociais, elas estimulam isso, elas estimulam esse contato também com outras pessoas, que nem falou a telespectadora que foi entrevistada, que ela é de Natal e que isso reduz distâncias. Então, tem bons usos agora, até onde vai esse uso, quando é que fica o excesso, quando é que gera o vício até das pessoas que não conseguem mais desligar, das pessoas que interagem com a rede social, com as redes, com a internet 24 horas por dia, dormem mal porque querem estar conectadas, dormem com o celular do lado apitando e acordando de madrugada. Então, até onde a gente consegue trabalhar essas ferramentas sem depender disso. Doutor Pedro Júlio, aí que eu quero entrar já, passando da criança para a questão do trabalho. Até uma das meninas que falou ali, falou que não tem tempo para limpar a casa, mas para acessar a internet e as redes sociais, se haja tempo. Sempre encontra um momento disponível, certo? A matéria que eu teria fico mais à vontade de expor aqui com os colegas, uma colega ali diretamente da área de ensino, né, com esses anos iniciais, seria a parte que o colega falou aqui, está tão intrínseco na atividade do dia a dia, eu manifesto a minha vontade, eu falo, eu expresso o que eu penso, certo? Mas até que ponto o limite que eu tenho, não o limite de horas que eu utilizo, mas o limite do que eu posso falar. Até que ponto eu posso falar ali o que é expressão da minha vontade, o que é a manifestação do que eu penso e o que é ofensa a outra pessoa. Questão da liberdade de expressão. Exatamente, essa liberdade de expressão. Existe liberdade de expressão? Existe liberdade de expressão. Nós todos temos liberdade de manifestar o que eu penso, mas não de maneira infundada e não de levantando críticas ofensivas a uma terceira pessoa. Então, o que acontece? No âmbito da esfera que acompanho diariamente, da esfera trabalhista, digamos assim. Então, digamos que nós ainda não sabemos lidar com essa situação. As pessoas, em geral, não sabem lidar com isso, da repercussão que isso atinge.
Eu lá de dentro do meu quarto, com o celular na mão, com a luz apagada, eu escrevo uma coisa que eu mal consegui ler. No momento que eu apertei uma tecla ali, está disposto a milhões de pessoas no Brasil e no mundo, então aquilo ali tem uma repercussão muito grande, que isso talvez não se sabe utilizar isso ainda, e hoje o nosso direito, ele na esfera trabalhista, ele não tem um regramento tão específico, digamos assim, para falar o que em que parte eu posso enquadrar hoje, para aplicar digamos, se a empresa se sentiu ofendida com alguma postagem de um empregado, digamos assim, a empresa se reporta a uma legislação de 1º de maio de 1943, que é a dispensa sem justa causa. Que nem a internet tinha, né? Exatamente. Em 1943, ato lesivo à honra e boa fama. Então, aí é que vai capitular dispensa por justa causa deste empregado, onde nós vamos nos rebuscar de princípios fundadores do direito do trabalho, que vai nortear, é expressão da vontade ou é uma ofensa. Então, é isso que tem. E daí tem-se aquela ideia, não, o empregado acaba, não existe essa história de dispensa por justa causa, pode falar, não, existe sim, existe a dispensa por justa causa, o empregado que fala lá numa rede social que a empresa utiliza termos pejorativos para a empresa ou até para um superior hierárquico, alguma coisa assim, manifesta a sua opinião sobre aquele superior hierárquico, acaba tendo uma responsabilização grande. Automaticamente ele está criando uma prova contra si mesmo. Contra si mesmo. Ele formulou a prova, alcançou para a empresa, está aqui, ó, façam uso da maneira que vocês entendem por adequado. E pode ser dispensado por justa causa. É evidente, é uma questão subjetiva. O que foi a frase, o que foi dito, é pejorativo, é ofensivo? Cada caso tem que se analisar em concreto. Então, por isso, é bom ler bem antes de apertar no Enter. Evandro, nas suas palestras e consultorias a empresas, se aborda muito essa questão da internet, do uso da internet, do uso em serviço da internet, principalmente? Bom, primeiro, eu trouxe aqui vários pontos positivos e negativos. É uma ferramenta, então pode ser usado de forma positiva ou negativa. É uma ferramenta para inovação, porque se pode buscar conhecimento, estar inteirado do que acontece no mundo, então, com base em soma de conhecimentos, é que a gente chega à inovação. Então, é uma ferramenta fantástica para a busca do conhecimento. Mas nas empresas, realmente, usando como ponto positivo isso, mas a gente tem que cuidar os limites. Porque senão, se usar demais, daqui a pouco a internet geral da empresa pode ficar lenta, pode ocorrer problemas que já ocorreram, de alguém postar alguma coisa lá no dia, durante o horário de expediente, a empresa ser processada, digamos. Não, mas foi postado por uma pessoa usando um IP da empresa, alguma coisa nesse sentido. Eu queria ressaltar um ponto assim, que me chama a atenção no dia a dia, estudando assim, o perfil de comportamento, a questão, por exemplo, das crianças. O interessante seria incentivar nas crianças, primeiro, a natureza e o esporte, por exemplo. Porque depois é muito fácil uma criança dominar um smartphone, um tablet, um computador. O contrário não é verdadeiro. Eu vejo na prática muitas crianças que começaram primeiro com um celular, um tablet, etc. Depois não tem dificuldade de sair de casa, de começar a ter apreço pela natureza, pelo esporte. Tem pais que às vezes dizem, eu não consigo tirar meu filho de casa. Certo? Então, eu acho que isso é uma coisa importante para os pais. Eu já ouvi também a questão da timidez, né? Para o tímido é uma ferramenta excelente. Né? Com certeza. Porque ele pode se expressar, só que para sair de casa é como o senhor está colocando. Exatamente. E o conhecimento, a internet tem muito conhecimento, mas às vezes é usado de uma forma superficial. Um post que eu peguei essa semana, um jovem ali de 13 anos, que eu sei quem é, que eu conheço, ele postou assim, colocando o bagulhinho da França. Então, por exemplo, ele nem sabe o que está acontecendo na França, mas ele coloca, todo mundo está colocando aquela figurinha da França, então eu também tenho que colocar. Ou seja, é superficial, né? Então, pode ser usado de forma mais profunda, mas também tem gente que usa de forma superficial. Bom, eu quero iniciar o próximo bloco justamente falando sobre isso, que foi foi o parâmetro da internet nesse final de semana, onde as pessoas criticavam muito a imprensa pela questão de dar mais atenção aos atentados lá na França, ou a questão que aconteceu aqui no Brasil, lá em Minas Gerais, né?
e também sobre a corrupção. O que seria mais interessante e o que mais teria que se destacar? É o que nós vamos debater logo depois dos nossos apoiadores culturais.